Graça e paz, uma boa noite a todos. É com muita alegria no nosso coração que nós iniciamos mais um culto de adoração, de louvor ao nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos a esse ambiente de adoração, de louvor, de exaltação ao Rei Jesus. Hora também de você espalhar o link dessa ministração, desse culto, e compartilhar para que juntos estejamos levando a palavra de Deus para o máximo de pessoas. E nós queremos iniciar essa reunião com uma palavra de oração. Então, juntos agora, vamos orar e clamarmos pela presença do Senhor, pela glória do Senhor, para que essa reunião possa tocar, ministrar e abençoar a nossa vida e a vida de todas as pessoas que estiverem participando desse culto em qualquer momento, em qualquer tempo. Então, oremos ao Senhor. Pai, é com muita alegria, gratidão no coração que nós iniciamos essa reunião e queremos convidar você, Espírito Santo, para que tome o primeiro lugar nessa reunião. Use os louvores, a palavra, tudo o que acontecer nessa reunião, venha ministrar mais graça, mais fé, mais encorajamento no nosso coração. Esta é a nossa oração em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Agora vamos adorar o Senhor com essa canção que declara, tem um título, né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, a tua graça me basta e a tua presença nos dá prazer. Aleluia, vamos adorar o Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Aleluia. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Aleluia. E como louvado seja o teu nome, Jesus. Esconda o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Todos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Glórias a Deus. Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Declare aí. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti. Aleluia. Esconda o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Aleluia. Asas é o meu abrigo.
Aleluia. A fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Aleluia, louvado seja o teu nome. Tua graça, Senhor, me basta. Tua presença me fortalece. Tua presença me renova. Fortalece a tua igreja, Senhor, com a tua presença. Fortalece o teu povo, Jesus, com a tua presença, com a tua glória. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos. Aleluia. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Aleluia. Sim, Senhor, A presença nos fortalece, Deus. é o meu Queremos prazer. mais da tua presença. Queremos mais da tua presença, Senhor. Mais da tua glória. Sim, Deus, presença é meu prazer, Senhor. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua Oh, aleluia. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença Aleluia. é o meu prazer. Oh, glória. A fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça Aleluia. me basta, em Aleluia. tua presença é o meu Glórias prazer. ao teu nome. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A presença do Senhor nos fortalece. A graça do Senhor nos basta. E na presença dele nós sentimos prazer, sentimos alegria. Glórias a Deus. Amados, vocês que chegaram agora, sejam bem-vindos a esse culto de adoração, a esse culto de louvor e de estudo da palavra. Eu quero compartilhar nesse momento aqui alguns avisos importantes para a nossa caminhada como igreja, a IBMA aqui de Ananindeua, na Cidade Nova, e a IBMA aqui no 40 Horas, outra igreja que está debaixo dos nossos cuidados pastorais, ok? Então, as nossas informações são que domingo pela manhã nós continuamos com a nossa transmissão da nossa EBD, nosso momento de estudo da palavra, às 9 da manhã, pelo Facebook e pelo YouTube. E no domingo à noite, nosso culto presencial já, e também as nossas transmissões pelo Facebook e pelo YouTube. Querido, olha só, você que pode já estar na reunião presencial, se organize para estar, porque às 18 horas. Claro, as pessoas que ainda
não podem participar ou estão com algum problema de saúde, estão dodóis ou então são daquela área de risco, aí você assiste o nosso culto através do YouTube ou do Facebook, tá bom? Mas você que pode estar já no nosso culto presencial, esteja. Nossos cultos estão muito ungidos, abençoados e assim, nós sabemos que a sua presença ali, ela trará muito mais unção, graça de Deus para a nossa reunião. Então se organize essa semana e você já esteja lá conosco, tá bom? Então são esses os avisos e também queremos informar que no mês de agosto, com a graça de Deus, nós vamos retomar a nossa reunião presencial no domingo pela manhã e também na quarta-feira à noite, tá bom? Muito bem. Quero orar, abençoar a vida dos nossos ofertantes, dos nossos dizimistas, tá bom? Lembrando que você pode fazer a sua contribuição através de uma conta corrente, através de uma transferência, através de um depósito, ou você dá um toque para nós e nós vamos na casa de vocês receber a sua oferta, o seu dízimo, vamos orar e abençoar a sua vida, tá bom? Então não se exclua desse momento, participe, dedicando a sua vida, tudo que você tem, tudo que você é, como oferta viva, santa e agradável a Deus, tá bom? Então vamos orar nesse momento. Pai, eu quero abençoar a vida dos ofertantes, dizimistas da tua casa, homens e mulheres que o Senhor levantou para juntos estarmos realizando a obra do Senhor aqui em Ananindeua, através da IBMA em Ananindeua. Te louvo, te agradeço pela vida de cada um. Eu abençoo a vida financeira de todos os ofertantes dizimistas. Profetizo sobre a sua vida prosperidade, sucesso, vitória. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja abrindo portas. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja suprindo todas as tuas necessidades em glória. Aleluia. E também pedimos que o Senhor nos capacite como liderança da igreja para administrarmos esse recurso que é santo, sagrado, de forma que o teu nome, Jesus, seja glorificado e o reino de Deus seja implantado na terra. Obrigado, porque o Senhor tem suprido todas as necessidades da nossa igreja em glória. O Senhor é fiel, o Senhor é bom e há muita gratidão e alegria no nosso coração. Por isso, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, amado. Que Deus te prospere em nome de Jesus. Glórias a Deus. Queridos, eu quero então compartilhar nessa noite um texto da palavra de Deus, aqui de Filipenses capítulo 2, versículos de 1 a 11, tá bom? Então você pode acompanhar aí na sua Bíblia, no seu smartphone, você pode fazer as suas anotações também, tá certo? E participar. E eu vou pedir também mais uma coisinha interessante para você aqui, que está nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, você pode colocar lá, fazer um comentário, tá bom? Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, você coloca lá no comentário, tá bom? Nós vamos estar ministrando, é claro, não vamos conseguir falar tudo o que realmente a palavra de Deus quer nos ensinar, transmitir através desse texto. Então você faz assim, se ficou alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, você coloca lá nos comentários, tá bom? Do Face e do YouTube. E nós, após o culto, acompanhamos todos aqueles comentários, tá bom? E respondemos. Então você pode deixar ali a sua dúvida, a sua pergunta, ou até agregar alguma coisa, tá bom? Da palavra de Deus que vai edificar as outras pessoas que acompanham também as nossas transmissões, ok? Então fica esse
recadinho para você que está assistindo. Comente lá, ok? Muito bem, vamos lá, queridos. Filipenses capítulo 2, versos de 1 a 11. Diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Verso 3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Amém. Até o verso 4, depois nós vamos ler de 4 a 11, e eu quero então orar com você nesse momento, tá bom? Para que essa palavra ache o nosso coração como uma terra fértil e que o Espírito Santo possa então gerar e produzir frutos para a glória do Senhor em nós. Amém? Pai, nós abrimos o nosso coração, queremos receber essa palavra com muita alegria, queremos receber essa palavra com o coração sedento, faminto e como uma terra fértil, para que o Senhor, através do Espírito Santo, fale e ministre no nosso coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Glórias a Deus. Queridos, os versos de 1 a 4, o apóstolo Paulo traz uma palavra de encorajamento, de ânimo, de motivação, de unidade, de amor para essa comunidade aqui em Filipenses, de 1 a 4. De 4 a 11, ele vai mostrar o exemplo de Cristo que deve ser seguido por todos nós. Então, se nós não temos um parâmetro, um exemplo aqui na terra de um homem, de uma mulher, de um pastor, de um líder, de um discipulador, se não há ninguém que seja esse referencial para nós, o apóstolo Paulo vai nos encomendar então que Cristo seja esse nosso exemplo. Na verdade, Cristo é o nosso maior exemplo. Cristo é o nosso exemplo em tudo. Mas nós sabemos também que Deus, Ele levanta homens e mulheres na terra, capacita esses homens para que eles possam também ser uma referência, um exemplo, eles possam ser um canal de bênção para a nossa vida. Ok? Mas se, porventura, alguém que esteja nos ouvindo tenha esse entendimento, mas eu já fui decepcionado, já fui machucado, já fui desiludido, e eu não acredito em nenhuma liderança, nenhum pastor, não acredito em ninguém. Se há alguém com esse entendimento, com esse pensamento, então, querido, olhe para Jesus. Jesus, ele é o nosso maior exemplo. O apóstolo Paulo vai falar aqui de coisas extraordinárias através do Espírito Santo. Nós já vamos já para o texto. Eu estou na introdução do assunto, tá bom? Então, o objetivo do apóstolo Paulo, em primeiro lugar, para essa igreja, e hoje, através do Espírito Santo, essa palavra está chegando aí para você e para mim, ok? Como um encorajamento, como uma motivação para nós servirmos, adorarmos, para nós andarmos em unidade, andarmos em honra, em amor, em respeito, porque esta é a vontade de Deus para todos nós como igreja, como povo de Deus, ok? Então, olha só o verso, vamos aqui para o verso 1, tá?
Olha o que ele diz: portanto, se há algum conforto em Cristo. Ele começa com a expressão, se há algum conforto em Cristo. Claro que há, é uma pergunta retórica. Claro que há sim um conforto em Cristo. Se alguma consolação de amor, claro que há sim uma consolação de amor, em amor. Se alguma comunhão no Espírito, claro, outra pergunta retórica. A comunhão plena e perfeita só pode ser através do Espírito Santo, tá? Ele continua: se alguns entranháveis afetos e compaixões. Olha só que coisa extraordinária, né? Entranháveis afetos, ou seja, um afeto do nosso mais íntimo, do nosso profundo, né? E se há compaixão, aí ele conclui, olha, verso 2: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então o apóstolo Paulo, ele traz essa palavra de encorajamento, de motivação, com um apelo para que esses amados irmãos, eles vivessem a plenitude do amor, da unidade, da comunhão, né? E é interessante que ele apela para os sentimentos mais poderosos em Cristo, para que essa igreja andasse e experimentasse essas coisas extraordinárias de Deus, né? E ele diz que se essa igreja andasse dessa forma, ela estaria gerando, produzindo alegria, gozo no coração do apóstolo Paulo, né? No seu coração. Verso 3: nada façais por vanglória, por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo, né? Então aqui no 3 ele traz muito mais luz para esse entendimento, dessa comunhão plena, desse ambiente de honra, de amor, de respeito, de recíproco, né? Então ele diz, olha, tudo que você fizer e realizar, tudo, o sentimento que deve nortear toda ação, atitude, tudo que você faz deve ser o amor. Não faça por contenda, ou seja, porque o outro faz, eu vou fazer, porque aquela igreja faz, eu vou fazer, porque aquele irmão faz, eu vou fazer, ou por vanglória. Então, para se autopromover, porque Deus não aceita a nossa obra, o nosso serviço, se não for com o sentimento de amor. Podemos até estar fazendo e ajudando as pessoas, fazendo a obra, ajudando as pessoas, mas o nosso coração está fora do propósito, está desalinhado com a vontade de Deus. Então, o sentimento que deve nortear toda e qualquer ação, serviço, na obra, na casa de Deus, deve ser o amor. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, tendo o mesmo amor, mesmo ânimo, né? Uns para com os outros, e sentindo e considerando os outros superiores a si mesmo, né? Então isso aqui é lindo, é poderoso, e eu acredito que essa é a vontade de Deus, e nós podemos viver essa verdade como igreja. Podemos viver essa verdade na obra de Deus, no serviço de Deus. Podemos experimentar esse ambiente dentro da nossa comunidade, dentro da nossa igreja, dentro da nossa congregação,
através da graça de Deus, através da unção do Espírito Santo. Isso pode ser, sim, uma verdade plena, poderosa e absoluta no meio da igreja. O verso 4: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, né? E aqui ele continua ainda nesse ambiente, né, de honra, de respeito, de consideração de uns para com os outros. Então, quando nós temos esse sentimento de olharmos para o outro, de termos consideração, honra, respeito, automaticamente nós seremos retribuídos na mesma altura. Nós seremos retribuídos com os mesmos sentimentos de honra, de amor, de respeito, de valorização. Então ele mostra aqui o ambiente que deve ser construído dentro da comunidade, da comunhão da igreja. Aleluia por isso. Glórias a Deus. E eu creio, amados, que isso é possível sim, nós vivemos esse ambiente. Apesar de nós estarmos vivendo um período de isolamento social, apesar de nós estarmos vivendo um período de afastamento, onde nós não podemos mais expressar o nosso amor, o nosso carinho através de gestos, de um aperto de mão, de um abraço, enfim. Mas nós podemos sim cultivar esse ambiente através da oração, através de uma mensagem, né? Através de uma palavra. Nós podemos sim continuar semeando, nós podemos continuar cultivando esse ambiente dentro da igreja, dentro da comunhão do corpo de Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Finalmente nós vamos entrar no verso 4 ao 11, e agora aqui o apóstolo Paulo, ele traz Cristo como o nosso maior exemplo. E eu acredito que talvez pessoas que ouviram esse ensinamento, essa exortação do apóstolo Paulo, eles pensaram assim: poxa, mas na verdade eu até gosto dos irmãos, eu gosto do fulano, do ciclano, Paulo é uma referência, é um homem de Deus, mas eu acredito que existiam sentimentos e pessoas nesse ambiente que tinham dificuldade de seguir esses bons exemplos que existiam nessa comunidade, tá bom? E eu acredito que existam hoje pessoas também que, apesar de haverem grandes homens de Deus, pastores, líderes de célula, líderes de ministério, pessoas de Deus, mas mesmo assim existem pessoas que têm dificuldade de seguir esses bons exemplos. Mas escute, agora esse exemplo que nós vamos falar, queridos, o exemplo de Cristo, esse exemplo nós todos precisamos seguir, porque é o nosso maior exemplo. Cristo é o nosso irmão mais velho, Cristo é o nosso modelo. Cristo veio nos ensinar que é possível nós vivemos uma vida agradável a Deus, uma vida onde o nome do Senhor é glorificado através de nós. É possível sim nós vivermos essa vida que Cristo viveu aqui na terra, através da graça de Deus, através do Espírito Santo. Então vamos lá, o verso 5, olha o que ele diz. Ele começa assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então ele começa fazendo já esse apelo: olha, que haja em vós, que haja em você, que haja em mim, que haja em todos nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. E qual é esse sentimento? Olha o verso 6.
que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, o primeiro sentimento aqui é que Cristo, apesar de ser Deus, mas nessa condição, encarnado, vivendo aqui na terra, para dar exemplo para mim, para você, para mostrar que é possível nós adorarmos a Deus, servirmos a Deus e vivemos a vida que Deus espera de cada um de nós. Ele não usurpou ser igual a Deus. Ou seja, ele não fez uso desses atributos divinos. Tá? Aí olha o que ele vai dizer no 7, ele vai confirmar isso. Mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então Jesus, em outras palavras, ele se despojou, ele entregou as suas prerrogativas, ele não fez uso dessas prerrogativas divinas. Mas aí vem aqui o que ele fez, ele se humilhou. E eu acho interessante essa afirmação. Tá? Ele se humilhou. Ou seja, se Cristo se humilhou, amados, escute, eu posso me humilhar, você pode se humilhar. Se Cristo se humilhou, você deve se humilhar. Nós devemos nos humilhar na presença de Deus. Nós devemos ser pessoas humildes. Ele se humilhou. Ele se aniquilou, né? E ele tomou a forma de servo. E ele se tornou semelhante aos homens. Ou seja, ele abriu mão de todas as suas prerrogativas divinas para viver como nós e para mostrar e nos ensinar que é possível nós vivermos uma vida agradável a Deus. Verso 8, e achado na forma de homem, aí vem, o que eu falei, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte de cruz. Cristo veio com essa missão de morrer, de ter que pagar o preço dos nossos pecados, através da morte na cruz. Cristo veio com essa missão, consciente. Ele sabia o que esperava por ele, mas para que ele pudesse passar por esse processo, era necessário haver essa auto-humilhação. Ele humilhou-se, a si mesmo. E ele foi obediente para ter que se submeter a essa morte de cruz. Então, que lições preciosas de Cristo para nós, como nosso exemplo, nosso modelo. Então, nós precisamos ser pessoas humildes. Nós precisamos aprender o caminho da auto-humilhação. Precisamos aprender essa rota de nos humilharmos diante de Deus, de nos humilharmos diante do que Deus quer fazer e quer realizar, diante do que Deus quer nos ensinar. Muitas das vezes, queridos, nós nos achamos brigando com Deus, questionando com Deus. Muitas das vezes nós não somos humildes para reconhecermos o caminho que Deus está trilhando para nós. Às vezes através de situações, de pessoas. E Cristo, ele nos deixa esse grande exemplo. Porque ele se humilhou, ele teve que ser humilde para obedecer
o projeto de Deus. E qual era o projeto de Deus? Ele precisava morrer na cruz. Ele precisava ser crucificado e passar, né, por essa humilhação. Na verdade, ele se humilhou, ele foi humilhado pelos seus algozes, pelos homens que o crucificaram, né? Mas ele não foi derrotado em momento algum. Pelo contrário, a sua auto-humilhação e a humilhação que os homens impuseram sobre ele o fez ter o nome que está acima de todo o nome. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Já vamos falar dessa parte. Então escute, se humilhar, ser humilde, não é ser fracassado, ser derrotado. Ser humilhado não é humilhante. Entendeu? É uma redundância isso. Mas ser humilhado não é humilhante. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que se humilha, Deus exalta. Aquele que é humilhado, Deus está ao seu lado. Deus está ao seu favor. Porque os humilhados, eles serão exaltados. Aleluias! Então, que lição maravilhosa, poderosa, o apóstolo Paulo nos ensina através do Espírito Santo, com o exemplo do nosso Senhor, do nosso Salvador. Você percebe que lá no 2, tá? O verso 3, 2, 3, então ele vai falar aqui, olha, nada faça por contenda e vanglória, mas considere os outros superiores a você. O que é isso, irmão? Isso é humildade. Se a pessoa ser humilde, ela considerar o outro superior. Que ambiente poderoso, que ambiente gracioso, que ambiente ungido esse ambiente, onde as pessoas têm esse sentimento de serem humildes, a ponto de honrar e considerar os outros superiores a si. E esse é o sentimento que agrada a Deus, esse sentimento que é a vontade de Deus para todos nós. E Paulo está nos ensinando através do Espírito Santo. A palavra de Deus está ministrando ao nosso coração nessa noite, que Cristo é o nosso maior exemplo e ele foi humilde, ele se humilhou e ele foi obediente, e obediente à morte de cruz. Aleluias! E ele é o nosso exemplo, ele é o seu exemplo, é o meu exemplo. E você pode ser sim uma pessoa humilde, você pode suportar até a humilhação e você não será derrotado, você não será envergonhado, mas você será honrado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que nos diz o verso 9. Aí vem aqui agora o resultado de nós vivermos esse ambiente da humildade, da obediência, da auto-humilhação. Diz assim, pelo que Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. Aleluias! Olha só, após a morte de Cristo na cruz, após a humilhação, a vergonha da cruz, e Cristo pagando o preço do nosso pecado, morrendo por nós, nós é quem merecíamos a crucificação, nós que merecíamos todo aquele castigo pelo pecado, pela condenação que está sobre a vida de todos aqueles que não têm Jesus como seu Salvador.
Jesus passou, suportou tudo isso. Então, muitas das vezes você pode pensar, será que eu preciso passar por isso? Precisa. Isso é humildade. Eu preciso ser humilde. E Cristo precisava passar por isso que ele passou? Não, mas ele passou. E quando ele passou, o que aconteceu? Olha o que nos diz a Bíblia. Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o caminho da humildade, da auto-humilhação, esse ambiente, queridos, é um ambiente em que poucos conseguem trilhar, mas que todos os que trilham serão exaltados e abençoados. Porque esse ambiente é um ambiente que é o centro da vontade de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Deus, ele abate o soberbo, o orgulhoso, o arrogante, mas ele abençoa, ele dá graça, ele levanta o humilde. Deus ama as pessoas humildes. E o que é mais interessante, pelo texto e por outros textos que falam de humildade, o que é que nós aprendemos? Que a humilhação, queridos, ela é opcional. Eu posso decidir ser uma pessoa humilde, eu posso decidir me humilhar, eu posso decidir não ser humilde, eu posso decidir não me humilhar. Essa que é a verdade. Esse ambiente da humildade, da humilhação, queridos, na verdade está nas nossas mãos. Está em nós a capacidade de decidir se nós queremos ser humildes ou não, se nós queremos nos humilhar ou não. Mas quando nós aprendemos essa rota, quando nós trilhamos por essa rota da humildade, tenha certeza que o resultado será que Deus é contigo e Deus vai te exaltar, Deus vai te abençoar, Deus vai te levantar, Deus vai te erguer. Cristo é o nosso exemplo. E assim como Cristo se humilhou, foi obediente à morte de cruz e Deus o exaltou, ele também irá nos exaltar. Aleluia! Glórias a Deus! E verso 10 em diante, olha o que diz. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, para que ao nome de Jesus todo joelho das pessoas que estão no céu, na terra, todo joelho terá que se dobrar diante de Jesus. Todo joelho e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas escute, Jesus conquistou essa posição de honra. Jesus conquistou essa posição de autoridade, porque ele foi obediente e ele se humilhou.
E a sua humilhação, a sua obediência, permitiu que ele recebesse de Deus esse nome que está acima de todo nome. Essa autoridade que tem o governo nos céus e na terra. Aleluia. Queridos, então vale a pena nós nos humilharmos. Vale a pena nós aprendermos essa rota da humilhação. Vale a pena nós aprendermos com o exemplo do nosso Senhor, do nosso Salvador, o nosso Rei. Como eu falei no início, talvez você olhe para o contexto da igreja da atualidade e você diga: mas eu não tenho ninguém que seja um exemplo, um espelho, eu não tenho alguém que seja uma referência. Olhe para Jesus, Hebreus capítulo 12, pois Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Talvez você diga: ah, mas é difícil nós sermos como Jesus era, fazermos o que Jesus fazia. Na verdade, queridos, a palavra de Deus, ela nunca vai pedir nada para mim e para você que seja impossível de nós fazermos. Ela nunca, porque senão Deus seria injusto. Mas Deus é justo. Então, se Ele pede para mim e para você, é porque nós podemos sim obedecê-lo através da graça dele na nossa vida. Podemos obedecê-lo sim através da presença do Espírito na nossa vida. Pedimos ajuda, pedimos que ele nos fortaleça, que ele nos encoraje. E ele vai nos encorajar, ele vai nos ajudar, ele vai nos abençoar para nós obedecermos a sua palavra e fazermos a sua vontade. Pode ser difícil, sim, mas não é impossível. É possível, sim. E eu acredito, queridos, que nós, como igreja, podemos experimentar, sim, esse ambiente de honra, de exaltação, de bênçãos, de vitória em todas as áreas da nossa vida. E o caminho para isso é nós olharmos para o exemplo de Jesus, sermos humildes, nos humilharmos, obedecermos. Se for necessário, termos que obedecer até tendo perdas, devemos obedecer. Jesus teve que ser obediente até a morte, e morte de cruz. E se nós precisarmos obedecer, até mesmo em circunstâncias difíceis, até mesmo em circunstâncias de perigo, até mesmo em circunstâncias de ameaça de morte, nós precisamos obedecer, porque Ele é o nosso maior exemplo. Aleluia! Eu acredito nisso. Queridos, mas eu quero também deixar registrado aqui que nós, Igreja do Senhor Jesus, que vivemos no Brasil, vivemos aqui na América, nós não vivemos em ambientes como ambientes de países comunistas, países islâmicos. Nós, não, na verdade, não sabemos o que é corrermos risco, corremos perigo. Nós não entendemos a dimensão dessas verdades que venham para questionar a nossa fé, abalar a nossa fé, como nós vemos em vários lugares no mundo,
temos testemunhos, relatos de irmãos que são maltratados, são abusados, são perseguidos e muitos até martirizados. E todos esses tiveram que ser obedientes, se humilharem, obedecerem e pagarem com a sua própria vida. E esses irmãos, na verdade, estão seguindo esse exemplo de Cristo, a ponto de serem martirizados. Então, queridos, e aqui Jesus, ele foi obediente, ele se humilhou. E o fim da sua obediência foi a sua crucificação. Mas aí não foi o fim. Esse é o grande detalhe. Ele não foi derrotado. Esse é o detalhe. Mas ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Aleluia! E ele é Senhor nos céus e na terra. E todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que ele é o Senhor. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome dele para todo sempre. E eu acredito, amados, que é possível sim nós trilharmos esse caminho da humildade e da obediência, assim como o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele trilhou. Aleluias! Glórias a Deus. Amados, essa palavra que eu gostaria de deixar nessa noite para todos nós, é uma palavra que ela é um desafio para todos nós, com certeza, porque nós estamos vivendo um período na vida da igreja em que a palavra de Deus está se cumprindo. Estamos vivendo um período em que Deus ele está selecionando o verdadeiro adorador. Ele está selecionando aquela pessoa que está disposta a ser obediente. Aquela pessoa que está disposta a trilhar esse caminho da humildade. Aquela pessoa que está disposta a continuar olhando para Ele. Aleluia. E essa palavra, nessa noite, tem esse propósito de te preparar para esse tempo, de nos preparar para esse tempo profético que a igreja está vivendo. Tempo em que as profecias bíblicas estão se cumprindo. E nós todos sabemos, palavras de Jesus, que é necessário que aconteçam todas essas coisas. É necessário, tem que acontecer. Precisam acontecer todas essas coisas. Porque se não acontecerem, nosso Deus não será verdadeiro. Se não acontecerem, o nosso Jesus não é verdadeiro. Então precisa acontecer. E eu e você, como igreja, nós temos que continuar dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Seja feita a sua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Maranata, vem Senhor Jesus. Aleluia. E devemos continuar nos estimulando, nos consolando uns aos outros com essa verdade, que Ele está voltando. Jesus está voltando. Aleluia. Glórias a Deus. Meus amados, vamos orar nesse momento. E eu quero
orar junto com você para que o Espírito Santo de Deus traga sobre nós um renovo da sua presença. Orar para que a nossa fé ela se fortaleça a cada dia na presença do Senhor. Orar também para que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, abra a nossa visão espiritual, para que possamos ver e enxergar que as promessas da palavra de Deus, elas estão se cumprindo. E nós estejamos, como Jesus nos orientou, lá no sermão profético, atentos e vigilantes, porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Então vamos orar nesse momento. Convido a você a se unir em oração comigo nesse momento, em nome de Jesus. Pai, continuamos na tua santa presença. Te agradecemos por essa palavra, Senhor, de encorajamento, de motivação, mas de desafio também para todos nós. Paizinho querido, nos fortalece com a graça, com a unção do teu Espírito, em nome de Jesus. Pai, toda a frieza, toda a apostasia, toda a ação do espírito do anticristo que sempre agiu no mundo e que nesse período que nós estamos vivendo, o Deus está agindo de forma muito mais efetiva para esfriar a igreja, para desmotivar a igreja, para enganar, para seduzir, Pai. Ele seja também, em nome de Jesus, neutralizado na vida da igreja, na nossa vida, e que a tua graça, a tua unção, o mover do teu Espírito nos renove, nos encha, nos fortaleça, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. E nos prepara também, Senhor, unge as nossas mãos, unge os nossos pés, os nossos lábios, ó Deus, para nós sermos um instrumento do Senhor diante de todo esse quadro de derrota, de fracasso, de doença, de pandemia. Que o Senhor nos levante como igreja, nos levante como igreja relevante, focada e comprometida, ó Deus, com o reino de Deus e com as verdades da palavra de Deus, em nome de Jesus. É com essa palavra de bênção, de paz, de vitória que eu te abençoo. Declaro sobre a sua vida saúde no corpo físico. Declaro sobre a sua vida saúde nas suas emoções. Declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, livramento e proteção para a glória e para a honra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ministrar um pouquinho nessa canção, esse louvor. E estamos então assim concluindo, encerrando a nossa reunião nessa noite. Fique com Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais no Santo dos Santos. A fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas.